Boa noite, queridos irmãos. É sempre bom estarmos juntos para aprendermos, para refletirmos sobre os ensinamentos que esses irmãos queridos nos ofertam, porque eles já estiveram aqui encarnados, eles sabem das nossas dificuldades, sabem quais são os pontos a serem trabalhados em nossa caminhada e eles nos auxiliam sempre. Eu convido-os a fechar os olhos por um minutinho e vamos elevar-nos os nossos pensamentos até o nosso Pai Maior. Vamos rogar a Ele sabedoria sempre para que possamos compreender os ensinamentos que serão ofertados nessa noite e que todos possam colocar em prática em suas vidas, nós possamos colocar em prática em nossas vidas, pois sabemos que todos um dia seremos espíritos iluminados e cabe a cada um de nós trabalharmos o nosso interior, nos transformarmos e aproveitarmos as oportunidades. Pedimos permissão à espiritualidade que nos assiste, que nos ampara, ao nosso Mestre Jesus, para iniciarmos a reflexão dessa noite. Que assim seja. Dando continuidade ao nosso livro de reflexões, Nós estamos agora no livro Busca e Acharás. E as reflexões são trazidas, as mensagens, pelos espíritos de Emmanuel e de André Luiz. E hoje nós vamos refletir sobre a mensagem que tem o título de aceitação. E o que é aceitar? Aceitar é receber de boa vontade aquilo que é oferecido para a gente. Isso é aceitar. E a aceitação é o efeito de aceitar. É o efeito de receber de boa vontade aquilo que nos é oferecido. A atitude de aceitação, ela é sempre uma característica dos adultos serenos, firmes e equilibrados. Olha que coisa, Nós sabemos que há sim uma grande dificuldade em nós que estamos aqui encarnados em aceitar as situações de aprendizado que nos são ofertadas, Nós sofremos muitas vezes, nos sentimos injustiçados, achamos que somos esquecidos por Deus. Mas a doutrina vem, com o auxílio da espiritualidade, nos orientar, nos informar que não é bem assim. Nós recebemos aquilo que nós necessitamos. E que quanto mais nos sentirmos injustiçados, mais ficarmos ansiosos, mais buscarmos fazer as coisas que achamos que é certa aos nossos olhos, não aceitando aquilo que nos é ofertado pela vida, pelas experiências, mais vamos sofrer. Essa mensagem, cada frase trazida pelo nosso irmão querido, daria uma aula com todos os subsídios que a doutrina oferece para a gente através da codificação. Mas nós vamos passar, vamos refletir um pouquinho sobre esses pontos da nossa existência. E eu vou fazer a leitura agora da mensagem, que ela é bem curtinha, mas que daria várias aulas. Tão grandes são os ensinamentos que a doutrina traz para nós. Aceita a própria vida, sem dela reclamar. Inibições no corpo, aulas na própria alma. Lar atribulado, escola redentora. Provações e tropeços, testes de promoção. O quadro em que te vês
a nossa vida atual é o apoio que a gente precisa. Luta e renovação, Deus faz sempre o melhor. Então é fundamental a gente entender e aceitar que aceitar não é desistir, não é se deixar ser subjugado, mas seguir adiante, não se sentir paralisado perante essas situações de aprendizado. Seguir com otimismo, seguir com fé e confiança no nosso Pai, que sabe das nossas necessidades. Aceitar não é um ato de covardia nosso, é entender, é compreender, é perceber que cada um tem o seu tempo. Cada um de nós tem o seu tempo de despertamento da consciência. E muitas vezes nós somos necessitados de ser conduzidos pela dor amiga. A amiga dor, ela nos conduz no caminho reto. Ela nos orienta, porque é nos momentos difíceis da nossa vida é que nós nos aproximamos do Pai. E seremos convidados a passar por situações de aprendizado, porque estamos no planeta de provas e expiações. Todos nós, como foi dito aqui, provações e tropeços são testes de promoção. Se nós passamos pelas provas, pelos tropeços da vida, como nós passamos, é que vai indicar se realmente nós conseguimos superar aquela marca, muitas vezes deixada em nosso espírito por nós mesmos. A aceitação, ela constitui o melhor recurso para atenuar o sofrimento e para administrá-lo com a consciência. Quem disse isso foi Joana de Ângeles, a nossa psicóloga do mundo espiritual, que nos ajuda a trabalhar os nossos conflitos existenciais. Quanto mais a gente luta, quanto mais a gente se revolta, mais nós desgastamos as nossas energias sem obter resultado nenhum, muitas vezes complicando a nossa situação. E vamos falar um pouquinho da autoaceitação. O que é a autoaceitação? Ela é semelhante à autoestima, mas ela tem que haver com a maneira como a gente vê, lida com a gente mesmo. A maneira como a pessoa se sente consigo mesmo. Eu estou feliz? Eu estou infeliz comigo? O que eu acho de mim? Nós percebemos que ultimamente as pessoas estão assim buscando a perfeição física, querem estar felizes o tempo inteiro, querem ter sucesso o tempo inteiro, não estão preparados para as frustrações, para os tropeços da vida. E nós precisamos nos aceitar como somos e lidar de uma forma amorosa conosco. E aqui, como nós estamos em setembro, e nós sabemos que esse tema que fala sobre o suicídio, ele é abordado durante todo o mês do Setembro Amarelo, onde nos chama atenção para o suicídio que é cometido a cada 40 minutos, morre uma pessoa por suicídio. E o que leva ao suicídio? Analisando os estudos, as pesquisas, o Brasil é o primeiro em distúrbios da ansiedade, em distúrbios depressivos. E a depressão enfraquece o espírito, leva o espírito à desesperança,
ele se sente desamparado na vida, incompreendido, ele não aceita passar pelas dificuldades ou pelas provas. E aí leva aquele desespero. E esse desespero, nesse momento de aliviar aquela dor que ele sente, por não aceitar as situações que na nossa compreensão que a doutrina traz para nós, são situações de aprendizado, são oportunidades que recebemos. Desiste da vida. Olha só, e muitas vezes essas pessoas estão sentindo essa dor tão grande e nós acabamos nem percebendo. Precisamos estar mais atentos a tudo. Como o irmão disse, lar atribulado, lar repleto de dificuldades, é a nossa escola, a nossa principal escola da vida. E a autoaceitação, ela se inicia no autoconhecimento, em nós nos conhecermos. Nós distinguirmos os nossos pontos fortes dos nossos pontos fracos, porque nós somos trevas e luz, estamos a caminho da luz. E quando nós começamos a olhar para dentro de nós e percebemos ainda muitas vezes o quanto somos egoístas, o quanto somos orgulhosos, já é um passo. Quando aceitamos essa condição, é o momento do início da transformação. E é importante sermos amáveis conosco mesmo, compreendendo e aceitando que somos seres imperfeitos ainda. Quando aceitamos as nossas imperfeições, fica muito mais fácil aceitarmos as imperfeições dos outros, porque nos colocamos na mesma condição de aprendizes. É importante também silenciarmos aquele lado crítico que a gente traz, porque nós queremos ser perfeitos de um dia para o outro. Difícil ainda. E esse lado crítico, ele vai nos desencorajando, ele nos coloca para baixo. E a gente não consegue, a gente não é capaz. Vem aquela mensagem: você não é capaz, você não pode. Você é um inútil, você não consegue. Mas não, nós conseguimos tudo que quisermos, pois não estamos sozinhos, e se Deus nos permitiu passar por determinadas situações de aprendizado, é porque já temos condições. E outro ponto importante também é o perdão, é o auto-perdão. Nós devemos nos perdoar pelas faltas, pelos pensamentos equivocados, pelas ações que praticamos no passado e viver o presente e trazer o aprendizado dessas situações, agradecendo sempre, porque se aprendermos as lições, isso vai contribuir para a nossa evolução, para o nosso progresso. A autoaceitação é amar-se plenamente com todas as suas virtudes e falhas. E nós somos filhos amados do Pai e devemos nos amar e trabalhar para ser melhores a cada dia, não aceitando a nossa condição, nos acomodando. Eu sou assim, eu vou morrer assim, não. É um trabalho, é um processo que exige muita reflexão, muita calma, muita paciência para que a gente possa conquistar. Dalai Lama, ele diz que é muito melhor a gente perceber um defeito apenas em nós mesmos do que dezenas no outro.
pois o seu defeito você pode mudar e o do outro nós não podemos mudar. Por isso que é importante aceitar. Quando aceitamos que somos falhos, que somos espíritos em construção, a caminho da luz, nós olhamos o nosso irmão também da mesma forma. Aceitar o outro com seus defeitos, com as suas dificuldades. Pois se realmente amamos, não é difícil respeitar o outro com suas escolhas, mesmo que elas sejam diferentes da nossa. Por que eles precisam pensar da mesma forma, ter a mesma opção sexual que a nossa, ter os mesmos gostos? Não. O amor que Jesus nos ensinou a amar a todos como a si mesmo. Não amar só os espíritas, amar só os bonitos. Não. Amar a todos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, traz as bem-aventuranças, trabalha bem-aventurados os aflitos. Quando a gente fala bem felizes os aflitos, às vezes a gente fica refletindo, nossa, quem que tem alegria, que felicidade tem em sofrer? Por isso que eu falo, esses irmãos trouxeram os ensinamentos de Jesus esmiuçado para nós. Basta nos interessarmos e ir buscar para nos ajudar a aceitar a condição atual da nossa existência. E no trechinho do Evangelho ele diz o seguinte: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Quanto mais reclamarmos, quanto mais quisermos bater de frente com aquela situação que a gente acha que do jeito que a gente quer, que é o certo, mais vamos sofrer. Nesse trechinho, que é no item 13, ele diz o seguinte: contentar-se com a sua posição, sem invejar as dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses da vida, não ficar desesperado quando perdemos um ente querido, que na verdade nós sabemos que a morte não existe. Quando uma doença surge na nossa família ou em nós mesmos de uma hora para outra, de um dia para o outro. Aceitar os reveses da vida e das decepções que experimenta, porque assim a gente vai aurir a calma e uma resignação que vai ser tão boa para nós em todas as situações às quais seremos testados. E nós sabemos que nós estamos numa escola redentora e o nosso lar, ele é onde exercitamos o amor, o respeito, a tolerância, onde buscamos adquirir essas virtudes, porque o aprendizado ele é constante. Nós estamos juntos àqueles aos quais necessitamos estar para a nossa reparação, para a reconciliação e para o perdão, e o não julgamento e o amor. Olha só quanto trabalho. A nossa escola redentora, cada dia uma situação de aprendizado. Que tenhamos sabedoria para aproveitar, né? Não é fácil estar junto, né, com aqueles dos quais é um conflito, porque nós buscamos o nosso lar, aurir forças para a gente enfrentar os reveses da vida, o trabalho para o sustento material, sem esquecer do fortalecimento espiritual e do alimento espiritual tão importante para nós. E olha como o Pai é tão bom, Deus é tão bom, porque se Ele nos permite que estejamos em meio a situações difíceis de aprendizado, é porque Ele sabe que nós temos condições.
Ele sabe que nós somos capazes de ultrapassar as barreiras que nós mesmos impusemos em nossa vida por escolhas equivocadas no passado e que foram respeitadas pela lei do livre-arbítrio. E agora estamos sujeitos a outra lei, que é a lei de ação e reação. No momento certo seremos cobrados a reajustar, a reparar, a amar. E como ter paz num lar atribulado? Como será que a gente conquista a paz? Levando Jesus para dentro dele. Somos responsáveis por nós e podemos mudar a nossa forma de agir, como disse Dalai Lama. Mas levando Jesus para dentro do nosso lar, nas palavras, nas ações, nos sentimentos, nós vamos envolvendo num clima bom, num clima mais sereno, mais equilibrado, onde foi dito no início, os espíritos equilibrados é que conseguem ter essa característica da aceitação com mais facilidade. E ali todo mundo junto, um apoiando o outro, um ajudando o outro, quando vê já passou. E a aceitação, esse trechinho, foi retirado de um livro muito interessante. Ele foi psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto e o espírito é Hamed. E tem uma mensagem nesse livro que tem como título A Arte da Aceitação. Hamed, ele pega trechos do Evangelho e reflete sobre eles, nos trazendo o ensinamento para ser aplicado em nossa vida, porque o título do livro é Renovando Atitudes. E ele diz o seguinte: a aceitação não é adaptar-se a um modo conformista e triste de como tudo vem acontecendo, nem suportar e permitir qualquer tipo de desrespeito ou abuso à nossa pessoa. Não é aceitar tudo, deixar ser abusado, não. É trabalhar, é ter essa habilidade necessária para a gente admitir a realidade pela qual a gente está passando, avaliar todos os acontecimentos, porque eu estou passando por isso, qual é o aprendizado que eu devo tirar dessa situação e promover mudanças, solucionando assim os conflitos existenciais. Na verdade, a aceitação é caminhar com autonomia, é ter liberdade para poder atingir os objetivos pretendidos. Olha aqui, esse livro assim eu indico, ele é muito bom para nós que estamos buscando a nossa reforma íntima, a nossa transformação. Aceitar a nossa realidade tal qual representa um ato benéfico em nossa vida. Por quê? Porque a aceitação, ela traz paz, ela traz lucidez para nós, o que nos permite visualizar o ponto principal de partida e realizar satisfatoriamente nossa transformação interior. É da mesma mensagem de Hamed. Porque nós só conseguimos modificar aquilo que admitimos e que vemos claramente em nós mesmos. Olha aqui, que aquele que aceita e que já tem uma visão de futuro, né? Bem-aventurados aflitos, sabemos que tudo aqui é transitório, encara as situações da vida com mais aceitação. E Jesus, ele trouxe, né, no Evangelho, no capítulo 5, no item 3, ele diz o seguinte, que as compensações que ele prometeu
para nós, né, na verdade, nós os aflitos, que estamos aqui nesse planeta de prova, elas não podem ocorrer senão na vida futura. Felizes somos nós que acreditamos na vida futura, que estamos trabalhando hoje para colher os frutos amanhã, porque dependendo do que semearmos agora, vamos colher amanhã. E um dia nós vamos compreender os desafios, as situações de aprendizagem que trouxeram, assim, causaram dor, sofrimento. Vamos compreender como elas foram importantes na nossa vida, para nos depurar, para nos tornarmos espíritos melhores, sem carregar o fardo pesado que ele disse. E ele falou para nós não nos inquietarmos com o dia de amanhã, para trabalharmos a cada dia as suas aflições. E sabemos, vamos compreender que essas aflições, muitas vezes bem passadas, bem compreendidas e bem aceitas, elas foram muito importantes para a nossa felicidade. E nós não podemos esquecer que Deus é soberanamente justo e bom sempre. Nós somos filhos de Deus, herdeiros do Pai e amados sem distinção. Todos nós somos amados, independente da nossa condição atual. E para encerrar, eu trouxe essa oração da serenidade, que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus e pedir a Ele com toda a nossa força, toda a nossa fé, que nós tenhamos serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que nós já conseguimos, aquelas que nós podemos modificar. E sabedoria para reconhecer a diferença entre uma e outra. É isso que eu e a espiritualidade e Jesus desejamos a todos que estiverem nesse momento refletindo junto conosco. E que possamos ter sabedoria sempre para aceitar as tarefas e as oportunidades de aprendizado, deixando brilhar a nossa luz sempre, mesmo com o nosso coração sangrando, o nosso corpo sangrando, pois sabemos que não estamos sozinhos. Muito obrigada pela atenção, tenham todos uma excelente semana e até a próxima.